Olá pessoal, chamo-me João Manuel, professor de Biologia, e hoje nesta aula vamos estudar a segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente. Ela explica como diferentes pares de genes podem se distribuir de forma independente durante a formação dos gametas, permitindo analisar características simultaneamente. Para compreender e resolver os cruzamentos envolvendo duas ou mais características, também vamos utilizar probabilidade, especialmente as regras do I e do OU. Essas regras facilitam os cálculos e permitem prever as diferentes combinações genéticas e suas respectivas probabilidades. Assim como nos experimentos da primeira lei de Mendel, em que analisamos uma única característica, agora Mendel realizou cruzamentos considerando duas características ao mesmo tempo. Como exemplo, vamos analisar a cor da semente representada pelo gene A e a textura da semente representada pelo gene R. Ao cruzarmos indivíduos puros para as duas características, teremos um genitor Azão, Azão, Rzão, Rzão e outro Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho. Dessa forma, cada indivíduo produzirá apenas um tipo de gameta. O primeiro produzirá gametas Azão, Rzão, enquanto o segundo produzirá gametas Azinho, Rzinho. Agora vamos observar no quadro de Punnett o encontro desses gametas dos dois genitores e acompanhar quais combinações podem ser formadas na descendência. As combinações possíveis entre os gametas Azão, Rzão, Azinho, Rzinho são essas que estão distribuídas pelo quadro de Punnett. Ou seja, a geração F1 deu 100% indivíduos Azão, Azinho, Rzão, Rzinho, que quer dizer que eles são uma planta com ervilhas de sementes amarelas e textura lisa. Mendel percebeu também que as características verde e rugosa não apareceram na geração F1. Esse resultado lembrou o cruzamento dos parentais ao avaliar apenas uma característica. Da mesma forma que Mendel cruzou indivíduos da geração F1 para uma característica e analisou os resultados da geração F2, aqui ele também realizou o cruzamento dos indivíduos da F1 para observar o comportamento de duas características simultaneamente. Como podemos observar, os indivíduos da F1 produzem quatro tipos de gametas: Azão Rzão, Azão Rzinho, Azinho Rzão e Azinho Rzinho. Agora vamos utilizar o quadro de Punnett para verificar as possíveis combinações desses gametas e observar como as características se distribuem entre os indivíduos da geração F2. Ao analisarmos o quadro de Punnett após o cruzamento dos gametas, observamos 9 combinações genotípicas diferentes. Entre elas, identificamos 4 genótipos distintos: Azão, Azão, Rzão, Rzão, Azão, Azinho, Rzão, Rzão, Azão, Azinho, Rzão, Rzinho e Azão, Azinho, Rzinho, Rzinho. Esses genótipos apresentam um fenótipo de semente amarela e lisa. Ao contabilizarmos todas as possibilidades de combinação dos gametas que resultam nesses 4 genótipos, encontramos 9 possibilidades em 16, ou seja, a probabilidade de 9 para 16 de nascer um indivíduo com sementes amarelas e lisas. Para o fenótipo amarela rugosa, observamos 3 combinações genotípicas diferentes. Entre elas, identificamos 2 genótipos distintos: Azão, Azão, Rzinho, Rzinho, Azão, Azinho, Rzinho, Rzinho. Esses genótipos apresentam um fenótipo de semente amarela e rugosa. Ao contabilizarmos todas as possibilidades de combinação dos gametas que resultam nesses dois genótipos, encontramos 3 possibilidades em 16, ou seja, a probabilidade de 3 para 16 de nascer um indivíduo com semente amarela e rugosa. Para o fenótipo verde e lisa, observamos 3 combinações genotípicas diferentes. Entre elas, identificamos 2 genótipos distintos: Azinho, Azinho, Rzão, Rzão, Azinho, Azinho, Rzão, Rzinho. Esses genótipos apresentam um fenótipo de semente verdes e lisas. Ao contabilizarmos todas as possibilidades de combinação dos gametas que resultam nesses dois genótipos, encontramos 3 possibilidades em 16, ou seja,
a probabilidade de 3 para 16 de nascer um indivíduo com semente verde e lisa. Para o fenótipo verde e rugosa, observamos uma combinação genotípica com um genótipo único, Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho. Esse genótipo apresenta o fenótipo de semente verde e rugosa. Ao contabilizarmos todas as possibilidades de combinação dos gametas que resultam nesse único genótipo, encontramos uma possibilidade em 16, ou seja, a probabilidade de 1/16 de nascer um indivíduo com sementes verde e rugosa. Observamos também que a proporção fenotípica é de 9 para 3 para 3 para 1 indivíduo, e a proporção genotípica é de 4 para 2 para 2 para 1. A partir desses experimentos, Mendel concluiu que os genes responsáveis por diferentes características não se fundem no indivíduo heterozigoto. Em vez disso, eles se distribuem independentemente durante a formação dos gametas, podendo posteriormente se recombinar ao acaso. Hoje sabemos, com o avanço da citologia e genética, que esse comportamento está relacionado à meiose. Durante a formação dos gametas, os pares de cromossomos homólogos se separam e sua distribuição ocorre de maneira independente, permitindo diferentes combinações de alelos. Assim, quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes, os alelos podem se combinar de diferentes maneiras nos gametas. Esse princípio ficou conhecido como segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. Probabilidade em genética é a relação entre o número de eventos favoráveis e o número de eventos possíveis, ou seja, a probabilidade é dada pela razão entre os eventos esperados e os eventos possíveis ou eventos totais. No caso desse segundo experimento de Mendel, o evento possível para ser verde e rugosa era uma chance do indivíduo de ser Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho em 16 possibilidades de genótipos possíveis ou totais. A probabilidade nesse caso ficou 1 para 16. Na genética, utilizamos a probabilidade para prever a chance de ocorrência de determinados genótipos ou fenótipos na descendência. Por exemplo, em um cruzamento genético, podemos calcular qual é a probabilidade de um descendente apresentar uma determinada característica. Por isso, vamos conhecer duas regras fundamentais, a regra do I e a regra do OU. A regra do I é utilizado quando queremos calcular a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Nesse caso, devemos multiplicar as probabilidades de cada evento ocorrer separadamente. Na genética, essa regra é muito importante para calcular a probabilidade de um indivíduo apresentar duas ou mais características ao mesmo tempo. Na regra do OU, é utilizada quando queremos calcular a probabilidade de ocorrer um evento ou outro, sendo que os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, não podem ocorrer ao mesmo tempo. Nesse caso, a probabilidade é obtida pela soma das probabilidades de cada evento ocorrer separadamente. Na genética, podemos utilizar essa regra quando existem diferentes possibilidades de genótipos que resultam no mesmo fenótipo. Vamos agora aplicar a regra do I em um cruzamento envolvendo duas características, cor e textura da semente. Primeiro, analisaremos cada característica separadamente. Para a cor, temos três possibilidades em 4 da semente ser amarela e uma possibilidade em 4 de ser verde. Para a textura, também temos três possibilidades em 4 de ser lisa e uma possibilidade em 4 de ser rugosa. Como queremos saber a probabilidade de duas características ocorrerem simultaneamente, utilizaremos a regra do I, ou seja, multiplicaremos as probabilidades. Assim, para calcular a probabilidade de uma semente ser amarela e lisa, aplicaremos a regra do I. A probabilidade da semente ser amarela é de 3/4, enquanto a probabilidade dela ser lisa também é 3/4. Como queremos que as duas características ocorram simultaneamente, multiplicaremos as duas probabilidades, 3/4 vezes 3/4. Multiplicando os numeradores, teremos 3 vezes 3 igual a 9, e os denominadores, 4 vezes 4 igual a 16. Portanto, a probabilidade é 9 para 16, que corresponde a 56,25%, quando operacionalizamos a fração 9 por 16, ou seja, dividimos. Encontraremos 0,5625
que quando multiplicado por 100 dará 56,25%. Perceba que poderemos calcular as probabilidades das demais combinações de características amarela e rugosa, verde lisa e verde rugosa, utilizando o mesmo raciocínio que acabamos de aplicar. Agora, para exercitarmos a aplicação da probabilidade em genética, vamos resolver uma questão. Nela, vamos utilizar as regras que aprendemos para calcular a probabilidade de ocorrência dos diferentes fenótipos e genótipos. Vamos lá? Qual a probabilidade de nascer uma criança com genótipo dominante ou recessivo homozigoto? Como o problema pede para calcular a probabilidade do indivíduo ser homozigoto dominante ou recessivo, encontraremos as probabilidades isoladas de cada evento. O homozigoto dominante é o azão-azão. A probabilidade do indivíduo ser desse genótipo é de 1/4. O homozigoto recessivo é azinho-azinho. A probabilidade do indivíduo ser desse genótipo é 1/4. O problema apresentado foi pedido, no problema apresentado foi pedido que calculássemos a probabilidade de o indivíduo nascer com genótipo recessivo ou dominante, sendo ambos homozigoto. Perceba que o enunciado utiliza a expressão o conectivo ou. Dessa forma, devemos utilizar a regra do ou para calcular a probabilidade solicitada. Para tanto, vamos identificar as probabilidades de cada possibilidade. Em seguida, somá-las para obter o resultado. Substituindo as frações encontradas para cada genótipo, teremos a seguinte equação de probabilidade: 1/4 mais 1/4. Como estamos utilizando a regra do ou, devemos somar as probabilidades dos eventos. Assim, 1/4 mais 1/4 é igual a 2/4, que pode ser simplificado para 1/2. Portanto, a probabilidade desse evento acontecer é de 50%. Vamos agora resolver mais uma questão para exercitarmos a aplicação da probabilidade em genética. Dessa vez, vamos analisar com atenção as informações apresentadas no enunciado e identificar qual regra de probabilidade devemos utilizar para chegar ao resultado. Dessa vez, vamos envolver mais características na questão. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina de um casal heterozigoto para essa característica? A característica albina é recessiva. Ora, sabendo que a característica albinismo é recessiva e analisando o quadro de Punnett, chegaremos que a probabilidade isolada do indivíduo ser albino é de 1/4, pois a característica é recessiva e só se manifesta em dose dupla. Para outra característica, teremos: qual a probabilidade de nascer uma criança surda de um casal heterozigoto para essa característica? A característica surda é recessiva. Novamente, se surdez é uma característica recessiva, então a manifestação dela no fenótipo dá-se-á quando ocorrer dose dupla do gene recessivo, ou seja, o indivíduo será surdo quando for o genótipo azinho-azinho. A probabilidade isolada para a surdez, portanto, será de 1/4. Acabamos de calcular as probabilidades desses dois eventos albino e surdez separadamente. Vamos responder à questão seguinte: qual a probabilidade de nascer uma criança albina e surda de um casal normal heterozigoto para essas características? Ao avaliarmos essas duas características simultaneamente, ou seja, queremos que o indivíduo seja albino e surdo ao mesmo tempo, utilizaremos a regra do I para calcular essa probabilidade. Como as duas condições precisam ocorrer simultaneamente, devemos multiplicar as probabilidades de cada evento. A equação ficará, após substituições, 1/4 vezes 1/4, que dará 1/16. Resolvendo a fração, chegaremos ao resultado de 0,625. Passando para a porcentagem, a probabilidade final ficará 6,25%. Pessoal, fiquemos por aqui e aí na próxima aula vamos ver polialelia e também sistema ABO. Até a próxima.